Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, estamos aqui mais uma vez pelo Facebook, aproveitando as ferramentas que temos, nas redes sociais, para meditarmos na Palavra de Deus. As redes sociais, as ferramentas, a tecnologia, a internet, tem o seu lado bom, se souber usar. Mas também pode ser muito prejudicial para aquele que não tem domínio, mas que é dominado pelas redes sociais, né? Então nós temos que ter cuidado, mas que possamos aproveitar os momentos, as ferramentas, para refletir nas coisas espirituais, na Palavra de Deus, buscando ao Senhor. Convido a todos para lermos a Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o 39. Vamos estar meditando aqui, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 até o 39. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite na Palavra do Senhor Jesus e que o Espírito de Deus possa falar no teu coração. Sempre é tempo de aproveitarmos os conselhos da Palavra de Deus. E o profeta Isaías nos escreve dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Então hoje temos esta oportunidade, este momento, para meditarmos na Palavra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39, nos diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E, se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Vamos refletir um pouco na palavra do Senhor Jesus, lembrando, que você pode estar participando. Deixe a sua mensagem, seu comentário, pedido de oração ou alguma dúvida que surgir, você pode estar também colocando, nos mandando uma mensagem. Na medida do possível, estaremos respondendo, esclarecendo e ajudando na compreensão da Palavra de Deus. É importante nós meditarmos nas Escrituras, porque a Palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Às vezes o nosso olhar está em direção errada. O nosso foco está em alvo errado. A nossa esperança está de forma errada. E por falta de uma visão mais ampla, nos frustramos, decepcionamos e nos sentimos tão incapazes. Mas nós precisamos entender o que é o nosso limite e o que é o poder de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não diz não rejeiteis a vossa força, busca ter aparência, busca ser robusto, busca fazer algo que se chama a atenção. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E o que é uma confiança plena? A criança, às vezes, o pai pega, ele se joga nos braços do pai. O pai, às vezes, joga, um lado ele vai lá, ele confia e ele sorri, ele brinca. E aquilo é divertido porque tem a confiança no pai. Quando nós temos uma confiança plena no nosso Pai Celestial, naquele que nos chamou, uma confiança plena
no chamado de Deus, uma confiança plena naquilo que Deus pode fazer. Nós não olhamos muitas vezes para a nossa força, para a nossa capacidade, pois sabemos que Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus é aquele que pode mudar a história, Deus é aquele que controla os tempos, as estações, é aquele que tem domínio sobre os céus, a terra, o mar, Ele criou todas as coisas. Às vezes nós queremos resolver tanto, queremos fazer tanto, e a pessoa, às vezes, quando recebe a palavra e ele sai com todo o vapor, com todo o vigor, com aquele ânimo, e de repente ele sofre algumas decepções na sua jornada, e ele vai se encostando, vai parando, e vai deixando de ter a confiança no Senhor. A nossa aprovação não muda o poder de Deus. Se olharmos para a história da igreja, quantas vezes os apóstolos foram presos, açoitados, ameaçados, e nem por isso deixaram de confiar em Deus. Os profetas que vieram antes dos apóstolos também, como ali Daniel foi levado cativo para a Babilônia, estrangeiro ali, nem por isso deixou de confiar em Deus. Estando como escravo, mas confiava em Deus. Aquela menina que estava na casa de Naamã, como escrava, mas confiava em Deus. E quando Naamã, que era leproso, ali na Síria, ouviu aquela menina que disse à sua senhora, né? Olha, se meu senhor, se Naamã estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus. Ela estava como escrava, em terra estranha, no meio de estrangeiros, mas não perdeu a sua confiança em Deus. Por isso diz a palavra do Senhor aqui, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Recebemos galardão, recebemos a recompensa para aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor. O povo de Israel, por vezes, foram levados cativos, por vezes passaram por grandes tormentas, mas voltando uma ocasião do cativeiro, ele disse, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve conosco, certamente as águas teriam nos submergido, os inimigos teriam nos destruído completamente, mas Deus continuava com eles e sempre está pronto para atender aquele que busca, conserta o seu altar, coloca-se diante do Senhor e busca Ele com sinceridade, com fidelidade, um grande e avultado galardão para aquele que confia no Senhor. Então, em várias passagens da palavra de Deus, nós encontramos confia no Senhor. E o salmista, num salmo bem conhecido, o Salmo 40, ele disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, inclinou-se para mim, tirou-me do charco, tirou-me do lodo, pôs os meus pés firmados numa rocha. Não são as dificuldades, as lutas que invalidam o poder de Deus, mas muitas vezes não conseguimos atravessar por falta de confiar inteiramente no Senhor. E diz aqui ainda a palavra de Deus, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Às vezes nós recebemos promessas de Deus, ouvimos conselhos, ouvimos palavras de ânimos. O Senhor é aquele que tem prometido, mais do que as bênçãos aqui, a vida eterna àqueles que andam em fidelidade. Uma ocasião, quando perguntaram ao Senhor, os discípulos, e nós que temos deixado tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? E o Senhor disse, não há quem tenha deixado casas, pai, mãe, filhos, mulher, o cônjuge, tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, com tribulação. E na vida vindoura, a vida eterna. Além de recebermos bênçãos aqui, mas nós temos o mais importante, que é a eternidade com Deus. Mas para isso, muitas vezes, precisamos nos desprender de tudo. E para nos desprender, às vezes somos colocados em situações para que nós possamos ser moldados. Se olharmos para a história de Moisés, Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, para depois estar 40 anos à frente do povo de Deus, conduzindo-os do Egito pelo deserto em rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Então diz a palavra de Deus aqui, necessitais de paciência. Uma coisa difícil hoje de se ter. A era em que as pessoas vivem em ansiedade, quando quer alguma coisa, não é nem para hoje, seria para ontem, já que é de imediato. E às vezes achamos que Deus tem que estar disponível para nós 24 horas por dia, da forma que nós queremos e atender na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, mas nós muitas vezes não conhecemos a nós mesmos. Mas Deus que nos conhece desde a nossa formação e sabe não apenas o que se passou, sabe também o que está por vir. Ele tem o tempo certo de agir. Ele é aquele que pode operar, mas opera segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, segundo o seu poder e no tempo necessário. Então nós precisamos confiar em Deus, mais do que confiar em nós mesmos, confiar na palavra de Deus, mais do que no nosso conhecimento, confiar na graça de Deus, mais do que em nossa força. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, depois que nós entregamos por completo, depois que nos colocamos diante do Senhor, e que a nossa vida está no altar do Senhor, então a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. E nos diz ainda aqui as Escrituras, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não falta muito. As profecias estão todas se cumprindo, é mais um pouquinho de tempo. Quantos que desanimam no meio, caminhando já para o fim da jornada, e vão entristecendo, e desanimam, e param no meio do caminho, e perde o seu galardão, perde a sua coroa, mas diz a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É mais um pouquinho de tempo. É mais um pouquinho de tempo que nós temos que consagrar a nossa vida. Neste pouquinho de tempo que temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Neste pouquinho de tempo que temos que entregar-nos cada dia por completo ao Senhor. Neste pouquinho de tempo que temos que negar a nós mesmos e olhar além dos olhos materiais. Abrir a cada dia e buscar, Senhor, abra-nos os olhos espirituais, para contemplar a grandeza do Senhor, para contemplar o caminho do santuário e ver a recompensa daquele que serve a Deus, daquele que não serve. E diz a palavra do Senhor Jesus, mas o justo viverá pela fé.
pouquinho mais à frente, no capítulo 11, conhecido como o terço da galeria da fé, diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não veem. E as pessoas dizem assim, mas eu não estou vendo acontecer nada. Mas eu não estou vendo o resultado. Mas eu não estou vendo. Mas se você anda por fé, se você vive por fé, você não vive por vista. Andamos por fé e não por vista. É confiar naquilo que Deus faz, no poder de Deus, na graça do Senhor, não naquilo que está à nossa volta, a circunstância que muitas vezes parece não ter saída, não ter solução, mas nós precisamos olhar acima. Como o salmista descreve, elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro vem de cima. Então temos que olhar para cima. Quantos que vão parando no meio do caminho, vão ficando para trás, porque começam a olhar para baixo e deixam de olhar para cima, mas do alto vem a glória, louvado é o nome do Senhor. Do alto vem o nosso socorro. Então diz a palavra do Senhor aqui, o justo viverá pela fé. Não por vista, mas pela fé. A confiança plena no Senhor, alicerçado, firmado, enraizado em Cristo. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Isso quando o Senhor estava ali, chamando os discípulos no início do seu ministério terreno. O Senhor disse a um, quando ele arrumou algum obstáculo, falou, olha, eu quero seguir, deixa eu seguir, mas deixa eu despedir dos que estão em minha casa, deixa eu falar com eles. E o Senhor diz assim, aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar, porque aquele que se retira, aquele que deixa a confiança, aquele que nega a fé, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. E aí, ele escreve aqui no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aqueles que se retiram, que vão parando no meio do caminho, que vão desviando-se do caminho, que vão deixando a mensagem, vai ficando para trás e vão caminhando para a perdição. Retiram-se para a perdição. Mas que o prezado irmão, amigo, não seja deste grupo que se retira, deste grupo que caminha para a perdição, mas daqueles que creem e crer. Essa palavra é muito mais do que conhecer, é muito mais do que ouvir, é muito mais do que saber. Crer significa conhecer e obedecer. Crer está mais ligado à prática do que ao pleno ou apenas ao conhecimento. Então, que nós possamos entender. Eu posso falar aqui a noite toda, e depois, aí você diz assim, mas eu creio naquilo que o pastor falou, né? Eu creio naquilo, eu creio. E aí a pessoa te pergunta assim, o que foi? Eu não sei, eu não lembro bem, não, mas eu creio. Será que realmente crê? Crer, a prova do crer está na prática. Quando você pega aquilo que foi passado, a informação, o conhecimento e transforma em prática, te traz um aprendizado e prova do crer. Por isso, diz a palavra do Senhor Jesus, daqueles que creem para a conservação da alma, conserva a sua alma, permanece firmado, alicerçado em Cristo e alcança o galardão. Por isso,
não rejeites a confiança, mas confia inteiramente no Senhor, creia no Senhor, põe em prática a vontade do Senhor, a palavra de Deus, viva por ela, viva pela fé. Assim estaremos cada dia mais perto do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, no versículo 58, ele nos diz: portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode trabalhar para alguém e a pessoa não te pagar. Você pode fazer um serviço e não receber. Vender alguma coisa e a pessoa não te pagar. Você pode ter prejuízo com os homens. Mas o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor dá a recompensa. O Senhor é aquele que sustenta, o Senhor é aquele que fortalece. Por isso, meus irmãos, diz aqui, sedes firmes, firmes em Cristo, vivendo pela fé, confiando inteiramente no Senhor e constantes. Nunca se retire, nunca tire a mão do arado, nunca se distancie, nunca pare no meio do caminho, mas avance a cada dia, sempre abundantes na obra do Senhor. Não seja aquele que se preocupa apenas em fazer alguma coisinha, já está bom. Não seja abundante. Busque trabalhar em abundância, dedicar a sua vida por completo, inteiramente ao Senhor, confiando nele, porque assim o galardão é certo. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar, e que cada um dos irmãos, dos amigos que tenham ouvido a palavra do Senhor, que possa receber de Deus a sua graça e possa viver numa confiança plena. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando a favor do irmão Sanches, sua família, Gabriel também, e a família da irmã Solange. Vamos estar orando, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando. Continuamos orando a favor do diácono Paulo, que não está bem de saúde, né? Situação um pouco complicada para os homens, para nós, mas sabemos que o poder de Deus está acima da limitação humana. O Senhor é aquele que pode operar a favor do Johnny, a Daiane, do Everton também, Roberta. Vamos continuar orando. E a favor daqueles que você lembrar, que pede as orações, que estão necessitados, busque, fale com Deus. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, pela tua graça, Senhor, pelo teu poder. Ó Deus, por esta hora tão preciosa em que nós tiramos este momento, Senhor, para meditar na tua palavra, para falar do teu evangelho. Agora te peço, Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que deixou seus afazeres para ouvir a tua palavra, que tem dedicado este momento para refletir, para meditar. Ó Deus, o Senhor que conhece a necessidade de cada um. Meu Deus, pela tua graça te peço, fala, Senhor, aos corações, confortando, direcionando, ajudando. Meu Deus, esses nomes aqui citados, Senhor, as pessoas que têm pedido as orações, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Ó Senhor, abra as portas, meu Deus. Dê, Senhor, a tua direção, a tua graça, supre as necessidades, Senhor, dê solução aos problemas que parecem muitas vezes insolúveis para nós, mas a tua misericórdia, a tua graça pode, Senhor, romper todas as barreiras. Meu Deus, estenda as tuas mãos e ajuda-nos. Abençoa, Senhor, purifica-nos e dá-nos, Senhor, a cada dia a unção e a virtude dos altos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém.
Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, todos os amigos, todos que têm participado, compartilhado, curtido a mensagem, né? Expressado aí os seus sentimentos, né? Expressado seus objetivos. Que Deus possa abençoar a cada vida. Que o Senhor Jesus possa preencher e suprir as tuas necessidades. Convidamos você para participar conosco. Todas as quartas, sábado e domingo, nós estamos reunidos às 19h30, aí na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, em Votorantim, estado de São Paulo. Você é nosso convidado para participar conosco. Também, se alguma dúvida com relação à palavra de Deus, nós estamos à disposição. Deixa-nos a sua mensagem e nós estaremos, na medida do possível, respondendo. Que Deus continue abençoando a cada um, permitindo o Senhor Jesus. Na próxima segunda-feira estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook, às 20 horas, para meditarmos na palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardado e amparado nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.